Olá, pessoal. Começa aqui o programa Especial Saúde, muito especial e com muita saúde, e muito honrado, porque diretamente de Israel, onde inclusive mora o meu querido amigo e irmão Mário Weissman, recebemos o Dr. Roberto Grobman, ele que é CTO, Chief Technical Officer, diretor técnico da Full DNA. Roberto, muito honrado com a tua participação, tenho certeza que você vai trazer informações importantíssimas, né, em relação à área genética, para a medicina e principalmente para quem nos acompanha. Muito obrigado por aceitar nosso convite, Roberto. Eu agradeço, uma honra estar aqui participando com você, para todos os teus ouvintes, os teus seguidores. Muito obrigado. Vamos falar um pouquinho, você vai contar um pouco da tua biografia, mas antes, olha, eu adorei uma frase tua. Não somos seres genéricos, somos seres genéticos. O que você quer dizer com isso? Quero dizer o seguinte, que o ser humano ele é 99,9% igual. Nós somos iguais, eu, você, a minha família, 99,9% iguais. Mas esse 0,1% faz bastante diferença. Esse 0,1% é responsável por determinar se um fármaco específico, se um remédio, uma droga específica vai fazer um efeito em você, vai ter uma eficácia realmente boa, da mesma forma como vai ter em outras pessoas. Ou seja, cada pessoa reage de uma forma. Então, a genética nossa é o que determina a questão de como nós vamos desenvolver a nossa vida, como vai aparecer as doenças, se não vão aparecer, se vão aparecer, se nós vamos engordar com os alimentos ou não vamos engordar. Cada ser humano é diferente entre si, apesar dessas 99,9% de variantes idênticas que nós temos entre nós. Olha, então, veja, né, como se diz, né, que atenção aos detalhes, né, se é que se pode chamar esse 1% de detalhe, é muito decisivo. Roberto, aqui a gente vai falar do Especial Saúde e também quem está aqui nos acompanhando está com uma dúvida. O Elias falou que está falando diretamente de Israel com o Dr. Roberto Grobman, mas ele fala um português, né, igual o nosso. Então, explica para a gente, conta um pouquinho já da tua biografia. Sim, eu sou brasileiro, sou de São Paulo originalmente. Vim para Israel para estudar em 2008, no ano de 2008, para fazer uma finalização de estudos na área de bioinformática, né, que é o que conecta a biologia com a informática, né, que realmente sempre foi minha grande paixão, com a minha formação em bioquímica. E com essa mudança de vida que eu fiz aqui para Israel, eu tive acesso a diversos bancos de dados, diversas informações. E nós estávamos poucos anos, na verdade, quando eu cheguei aqui em Israel, fazia somente 5 anos da finalização do projeto Genoma, que terminou em 2003. E realmente foi o grande divisor de águas, a finalização do projeto Genomas. Por quê? Porque com a finalização do projeto, nós pudemos desenvolver, assim, centenas, milhares de pesquisas científicas no ramo de genética, na questão do câncer, né, da questão do cardiovascular e diversas outras áreas também. Então, se nós pegarmos hoje, por exemplo, os dados de pesquisas científicas antes do ano de 2003 para cá, nós vemos que era um pequeno o crescimento, né, antes de 2003. Agora, as pesquisas científicas elas chegam a quase 2 milhões de pesquisas por ano, sendo que a China hoje lidera com 600 mil pesquisas anuais. A China passou os Estados Unidos no ano de 2015. Os Estados Unidos era o grande líder nas pesquisas científicas e a China hoje lidera as pesquisas científicas internacionalmente. Esses estudos, Roberto, eles envolvem todas as áreas, tanto a área da saúde, esportiva, enfim, explica um pouquinho para a gente. Né? Depois também, se você quiser apresentar algum material para que a gente conheça um pouco melhor a Full DNA. Sim. Pois não. Então, assim, os estudos científicos, hoje existem mais de 20 milhões de estudos científicos, já cadastrados, armazenados nas grandes redes, né, de armazenamento de informações, e cada estudo científico é atribuído a uma área da pesquisa. Pode ser a área oncológica, a área de engenharia, a área de desenvolvimento técnico agrícola, a área dos animais, e tal. Então, a Full DNA, o que ela fez? A partir do ano de 2011, quando eu comecei o primeiro algoritmo da empresa, a gente começou a fazer a extração desses dados científicos focados na genética, né? Trabalhando com assim, milhares de informações. E hoje nós temos, dentro do nosso sistema, que nós cuidamos da extração de informações,
mais de 20 milhões de publicações científicas. E isso faz com que nós possamos ter acesso às principais variáveis científicas, as principais alterações que ocorrem no mundo e na pesquisa do mundo inteiro. Então, seria como cada pesquisa científica é uma equipe de cientistas, de médicos, de desenvolvedores trabalhando naquela questão, e nós temos acesso a esses resultados. E nós colocamos esses resultados para dentro do computador e, através da inteligência artificial, nós extraímos as informações. E aí sim podemos prever aquilo que vai ocorrer com cada indivíduo, cruzando as informações do DNA dessa pessoa com a nossa base de ciências. Perfeito. Bom, dentro desses estudos, vocês detectam, né, deficiências e capacitações, né? Mas também conseguem criar capacitações em relação, né, de repente, por exemplo, um sujeito que é um bom jogador de basquete pode se tornar um excelente corredor no atletismo? Um atleta? Exatamente. É possível, sim. Nós podemos, através desse estudo científico, a gente consegue avaliar os principais marcadores, as variantes genéticas de cada pessoa. Então, por exemplo, você vai ter, na área dos esportes, existem hoje centenas de publicações de pesquisas já realizadas na área do atletismo, na área do futebol, na área do basquete, na área do futebol americano, e assim por diante. Existem genes específicos, né, que são genes que cuidam a gente chama de genes de elite, na verdade, são genes que cuidam do quê? Da regulação das nossas células, da produção de proteínas e também da regulação das proteínas e das células do nosso corpo, que vão dar o quê? Características diferentes à nossa habilidade esportiva. Então, eu digo assim, que todo mundo tem um talento, no mínimo nós temos um talento, cada um de nós, né? E esses talentos são administrados pelo nosso DNA. Então, tem pessoas que não sabem, mas que elas têm os genes de elite, tem genes, por exemplo, aqui, tem um diretor aqui da empresa nossa, que eu fui rodar o painel dele, executar o painel dele de futebol, e mostrou uma pontuação muito alta, muito alto o nível de possibilidade dentro do futebol. Só que ele já tem 50 anos. E ele falou, puxa, a minha grande paixão era futebol. Eu sempre joguei muito bem. Minha mãe, quando viu eu jogando na rua, me tirou da rua, falou, não, vem, você vai estudar. Porque ela acho que já percebeu que ele já tinha aquele jeito para o futebol. E a genética te mostra isso claramente. A genética hoje mostra que você pode se desenvolver, se você realmente tiver uma insistência, um acompanhamento no futebol, você vai crescer nessa área também. Inclusive a posição em campo, a gente consegue verificar qual a melhor posição para cada pessoa, né? Então, por isso que eu te recomendo que jovens de 11, 12, 13 anos comecem a fazer o teste genético com a gente, por exemplo, porque a gente já sabe, inclusive, qual a melhor indicação, posição, a possibilidade de fraturas, de lesões físicas e também a questão comportamental. Isso a gente também faz análise. A melhor dieta, o melhor treinamento, tudo isso vai acompanhado no mesmo pacote do FullDNA. Quer dizer, a memória genética ela não se apaga, trazendo esse exemplo do diretor da FullDNA, que aos 50 anos ainda se apresenta como, né, um possível atleta para o futebol. Sim. Então, assim, a pessoa ela sabe que ela tem uma diferença com os colegas. Por exemplo, você vai jogar o Brasil fala pelada, né? Vai jogar uma bola com os seus colegas. E você vê que você é diferente. Cada pessoa joga de um jeito. Tem uma pessoa que é mais agressiva, tem um enfrentamento melhor. O outro fica mais na retaguarda. Isso tudo está escrito na sua genética. A posição em campo, a tua reação dentro do jogo é 100% genética. Obviamente, você vai desenvolver, né? Você vai desenvolver a questão muscular. Isso também tem um fator genético muito forte, a questão do deltoides, do tríceps, dos quadríceps. Tudo isso é 100% genético também. Então, por exemplo, se você pega um jogador que vai dar um chute com maior distância, maior velocidade, aquele jogador que vai ter o quê? Que vai correr mais, mas com menor resistência. Aquele que é o oposto, tem mais resistência, menor velocidade, porém tem mais força. Isso tudo a gente consegue medir desde que a pessoa nasce. Já consegue, pelo bebezinho, sabemos se essa pessoa vai ser uma pessoa de maior velocidade, maior resistência. E aí sim, cabe ao pai, ao treinador, incentivar essa habilidade que a pessoa tem, né? E não somente nos esportes, a gente consegue isso também na questão dos recursos humanos. Hoje, a gente, pela genética, consegue avaliar os talentos, a vocação da pessoa, né? A vocação através
A gente trabalha com os 5 principais planos, né, do RH, né, dos recursos humanos, e a gente consegue identificar se essa pessoa ela tem um comportamento mais voltado para a área técnica, para a área científica, para a área, inclusive, de ensinamento, de ser professor e tal. Tudo isso a gente consegue hoje já mapear pela genética. Sensacional isso, Roberto, porque você sabe que a infelicidade profissional, infelizmente, né, ela afeta 75% das pessoas que são infelizes com aquilo que fazem, né? Muitas vezes porque começam numa área, de repente na financeira, elas preferiam uma área comercial, não tem iniciativa, né, de solicitar essa mudança. Então, isso certamente, né, na área do RH vai ser um grande avanço. E só voltando um pouquinho ao esporte, apenas uma curiosidade, eu quando era repórter esportivo da Band, eu me lembro, né, a primeira vez que eu fui ao Mineirão, eu vi uma foto do Ronaldo Fenômeno. Olha, posso lhe garantir, se ele tivesse de lado, mal dava para enxergá-lo, de tão magro que ele era. E quando ele foi para a Holanda, né, colocaram, né, uma geladeira em cima daqueles joelhos e daqueles tornozelos, né? Ele ficou muito forte, né? E, naturalmente, depois passou a ter sérios problemas com as articulações. Quer dizer, se fosse feito tal, acredito eu, né, usando apenas como exemplo, um trabalho nesse nível genético, certamente já poderia se consertar algumas deficiências físicas bem antes, né, dele já estar com essa estrutura montada. Com certeza, ao contrário também. Então, pela genética, a gente consegue saber, por exemplo, no caso do Ronaldo, a gente saberia quais alimentos mais adequados para ele durante o treino, né? Qual o objetivo dele? Ele é atacante, ele precisa o quê? Ele precisa ganhar massa, ele precisa velocidade, ele precisa ter aquela questão da resistência até o final do jogo muito bem. Isso tudo pela parte da administração de suplementos adequados para a reposição que ele precisa na questão dos aminoácidos e tal. E também como cuidar da mitocôndria dele. Nós sabemos que hoje o que gera realmente a nossa energia no nosso corpo é a mitocôndria, que são organelas que existem nas nossas células, e várias pesquisas científicas dizem que nós somos 10% do nosso corpo, das nossas células, são compostas de mitocôndrias, o que diria mais ou menos que 10% do nosso peso seria de mitocôndria, geração de energia. Então, se nós damos uma alimentação ruim para essa mitocôndria, nós vamos ter o quê? Uma pior produção de energia, que é o caso das gorduras trans, né? Por exemplo, a gordura trans, ela vai fazer um mal para a tua mitocôndria, né? Então, o que eu costumo falar, que o atleta, ele precisa o quê? Ele precisa ter uma dieta muito bem equilibrada, baseada, sim, na genética dele, aquilo que vai fluir melhor no corpo dele, que ele vai melhor aproveitar daquele alimento, para poder ter uma produção melhor de energia, de ganho muscular, de resistência, de ficar até o final do jogo com um desempenho muito bom. E o Ronaldo, por exemplo, ele realmente ganhou uma massa muscular muito grande, né? Mas foi exigido muito dele também, teve um impacto na saúde dele também muito forte, né? Que a gente consegue, agora, no ano de 2021, já, infelizmente, um pouquinho tarde para o Ronaldo, mas a gente conseguiria já verificar como todo esse treinamento, como toda essa alimentação iria impactar na vida dele. Assisti também uma palestra sua, onde você dizia análise ou sequenciamento do genoma completo. O que você quer dizer com isso? Bom, hoje existem várias metodologias hoje de análise do DNA, tá? Então, nós temos o que nós chamamos de PCR, até mesmo o teste do corona, do Covid, né? Feito um tipo de análise genética também, que é o PCR. E nós temos outras metodologias, como é o Mass Array, o Microarray, o WGS, que é o genoma completo, e o Exoma. O Exoma é mais popular hoje, que a gente encontra na maioria dos laboratórios. Só que o que o Exoma faz? O Exoma ele é responsável pela codificação de proteínas, ou seja, são partes do nosso DNA que vão produzir proteínas. Isso representa somente até 2% do nosso DNA. E esses outros 98%, né? A gente está falando de 2% de codificação, mas temos também 98% que vai fazer o quê? Vai fazer a regulação, a administração. Nós não somos somente assim, nosso DNA, nossas células não estão trabalhando somente para produzir, não, mais para administrar o que nós somos hoje, né? Administrar a quantidade de alimentos, de absorção e o equilíbrio do nosso corpo, né? A gente tem que estar funcionando perfeitamente, né? O que eu falo é o seguinte, sabe aquele Airbus A380, que tem 2 andares, né? Que é o maior avião
comercial do mundo, né? Tem 2 andares e tal. Aquele avião, ele tem 20 mil peças, são 20 mil partes, tá? E nós, seres humanos, que nós temos? Nós temos 25 mil genes. E esses 25 mil genes são responsáveis pela produção e administração de 10 trilhões de células, que é o que nós temos agora. Você está olhando para mim, eu estou olhando para você, cada um de nós estamos com 10 trilhões de células, tá? Então, nós temos 25 mil genes administrando essas 10 trilhões de células. O que significa isso? Nós somos muito mais complexos que aquele avião. Se naquele avião, digamos assim, um compressorzinho, um fiozinho não estiver funcionando direito, vai acusar que está com problema. É capaz que o avião não decole, que o avião tenha problemas para voar. Nosso corpo é igual. Nós temos um sistema de administração, de controle, de regulação, esse é o nome que no meio científico a gente usa, a regulação do nosso corpo, tem que estar impecável. Tá? Então, para isso, existem centenas, milhares de proteínas trabalhando para essa nossa regulação. Né? Então, nós temos que estar funcionando 100%. E quando não estamos funcionando 100%, nós vemos o quê? As doenças, a questão que hoje está muito em moda, falado de oxidação, né? De antioxidantes e tal. O que é isso? Nosso corpo tem que estar no mecanismo para se livrar dessa oxidação. Oxidação é que nem fosse, a gente sabe, uma ferrugem, uma coisa ruim no nosso corpo, né? Apesar de que algumas oxidações são importantes, para nossos processos, diversos processos que nós temos, mas um excesso de oxidação vai fazer muito mal, desenvolve câncer, doenças cardiovasculares, etc. Então, nós temos que estar sempre com esse equilíbrio. E para conhecer o nosso equilíbrio, conhecer quem nós somos, é através da genética. O que é importante também falar, Elias, é o seguinte, lembra que eu já tenho 50 anos, então, assim, você lembra que eu lembro muito bem da lista telefônica, né? Que tinha aquelas listas grossas telefônicas em casa, tinha aquelas páginas amarelas, etc. Então, o DNA é como se fossem várias dessas listas, com aqueles numerozinhos pequenininhos, sabe? Isso a gente carrega com a gente. Cada operação ali de informação que você for observar naquela lista, vai ser responsável por algo que vai acontecer conosco, né? Então, se nós sabemos de antemão, olha, você tem um risco de Alzheimer, tá? Porque você tem uma variação tal, 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 tal. O que eu vou fazer? Cruzar os braços e falar, puxa, eu tenho que esperar porque eu tenho um risco genético, acabou. Não. Aí que entra a genética preditiva. Nós trabalhamos com a suplementação adequada, com as mudanças de hábitos de vida, para que, se a pessoa já tem a tendência para essa manifestação do Alzheimer, que ela não venha a ter essa tendência, que esse gene que é ruim venha a ser desligado, tá? E, caso não venha a ser desligado, que ela tenha um menor impacto lá na frente. Tá? Então, a gente consegue trabalhar para quê? Para que a pessoa tenha uma vida mais longa, com melhor qualidade. E é o que Israel faz. Israel, você sabe, é um país que tem uma das maiores longevidades. Né? Ontem mesmo faleceu a mãe de uma amiga minha, de 96 anos, sabe? E para nós, assim, puxa, 96 anos, por mais irônico que pareça, não é muita idade aqui em Israel. Aqui as pessoas passam de 100 anos, né? Por quê? Porque existe todo o controle da alimentação, da saúde, da genética de cada ser humano. Então, a longevidade com qualidade está sendo alcançada. Muito bom, muito bom. Nós temos aqui também, né, uma parceria com a CBDL, Câmara Brasileira do Diagnóstico Laboratorial, o Especial Saúde, né? Diagnóstico, justamente para trazer essa área. Como os exames são feitos dessa área genética? É pelo sangue, cabelo, enfim. Como se faz esse nível de estudo? Existem várias maneiras, né? Hoje, quando uma pessoa vai fazer um exoma no laboratório, ela colhe o sangue, né? Que é a maneira mais eficiente para se trabalhar com exoma. Mas, como eu falei, o exoma ele vai trabalhar com uma parte somente do nosso DNA, os 2%, focado em mutações. O que é mutação? É uma alteração no nosso DNA que ocorre em menos de 1% da população. Tá? Então, com aqueles 99% da população, né, uma maioria, vai ter essa mutação? Não. Eles vão ter o que nós chamamos de polimorfismos, que são também mutações, só que ocorrem em mais de 1%. Né? Então, a FUDNA ela é focada tanto na parte das mutações, como na parte dos polimorfismos. Os polimorfismos são importantes por quê? Porque eles estão associados a uma série de doenças, de características de cada ser humano. E como nós analisamos? Né? Podemos analisar pelo sangue, sim,
mas o sangue não é prático, principalmente na época agora, nessa época de pandemia, para você trafegar com informações biológicas do indivíduo, é muito difícil. Principalmente trazer aqui para Israel, onde nós processamos nos nossos laboratórios aqui as informações genéticas, é muito difícil entrar no país. Tem todo um processo de liberação. Então, nós temos o quê? Nós temos o que chamamos de swabs secos. Nós coletamos da boca, da mucosa da boca. Esse é um swab muito parecido com o swab de análise do COVID, só que a ponta dele é como se fosse, ele é focada, é como se fosse uma esponjinha, e ele obtém 4,5 vezes mais de células do que uma escova cervical, tá? Que é uma escova cervical. Então, esse swabzinho aqui, ele coleta informação, é passado na boca, não dói, não sai sangue nem nada, não é passado no nariz, né? As pessoas estão com trauma até por causa do exame do Covid, mas é na boca somente, coloca no tubinho e manda para uma das nossas unidades no mundo, né? No Brasil, a gente tem centros de recolha em São Paulo, a gente tem no Rio de Janeiro, temos em Curitiba e em Porto Alegre. E aí é enviado aqui para nós. Chegando aqui em Israel, no máximo 2 semanas, o resultado chega pela internet para o paciente, para o médico solicitante. E qual é o custo de um exame desse, para a gente ter uma base? Olha, no Brasil, o exame está sendo vendido pela Full DNA do Brasil, se eu não me engano, por R$ 1.900. Tá? É um exame... existem painéis diferentes. Deixa eu só compartilhar minha tela rapidamente para mostrar da tecnologia. Tá? Vou mostrar aqui rapidinho. Bom, estão vendo? Estão vendo minha tela? Sim, sim, agora vemos. Então, desculpa que está em inglês, está daqui a nossa sede aqui em Israel, onde eu estou, inclusive, agora, aqui em Kfar Saba, que fica ao norte de Tel Aviv. Hoje nós temos mais de 2.300, o número mais preciso, 2.600 médicos e nutricionistas utilizando os sistemas da Full DNA, né? Temos escritórios no Brasil, em Israel, em Portugal, nos Emirados Árabes, na Alemanha, e estamos crescendo agora para Hong Kong também. Nós trabalhamos com a genética preditiva, nós fazemos o que? A previsão do que pode acontecer com a pessoa, não somente coisas ruins, mas coisas boas também, né? Para trabalhar com a questão das habilidades dela, por exemplo, né? Que a gente chama de conhecimento. E a medicina de precisão. O que é a medicina de precisão? Eu falei um pouquinho já antes, é saber se aquele fármaco, como é que aquele fármaco vai reagir em cada pessoa. Se vai ter um efeito, se não vai ter efeito, se vai ter toxicidade, qual é a eficácia desse fármaco na pessoa. A gente consegue detectar isso através da genética. Inclusive o FDA, que é o órgão regulador e que vale a Anvisa no Brasil, ele, no ano de 2019, foi o ano que a gente lançou o nosso primeiro algoritmo, oficialmente na área comercial, até 2019. 2011 e 2019, a gente ficou somente na questão da pesquisa. Em 2019, a gente lançou comercialmente. E, afortunadamente, né, com sorte, o FDA colocou uma norma, uma lei, obrigando que na época, mais de 200 fármacos tivessem na bula as informações genéticas do paciente, para que o paciente soubesse, se eu tenho essa variação, o que vai acontecer comigo se eu tomar esse remédio. Agora, essa lista aumentou muito mais, não é somente 200 fármacos, aumentou muito mais, e é uma tendência mundial. Então, o mundo inteiro vai ter, muito em breve, esse controle genético também sobre medicamentos, para saber se aquele remédio, por exemplo, vou dar um exemplo, paciente que foi detectado com câncer, vamos falar um câncer de esôfago, um câncer de pulmão, não tem tempo a perder com um tratamento que não vai dar certo. Então, o médico, ele não tem a informação 100% precisa se aquele fármaco, se aquele tratamento, se aquela quimioterapia vai funcionar. Né? É uma incógnita. Para isso, o que a gente faz? A gente precisa entender a genética do paciente. E, através da genética, a gente sabe se aquele tratamento específico, se aquela quimioterapia vai funcionar ou precisa ser substituída por uma outra que seja mais eficaz, com a menor toxicidade possível. Então, graças à farmacogenética, que é essa divisão da genética, a gente já consegue trabalhar nesse segmento. Então, um dos grandes investimentos hoje da Full DNA é nessa questão dos fármacos, para a gente poder garantir uma qualidade de vida e uma longevidade, mas com qualidade de vida. Né? Voltando só um pouquinho, tudo que a gente faz é baseado em inteligência artificial. Um dos principais motivos da minha presença também em Israel foi desenvolver sistemas com inteligência artificial, é o país da inteligência artificial aqui, então nós tivemos acesso a diversos centros de pesquisa que nos ajudaram a chegar nessa precisão nos nossos sistemas.
Vou passar um pouquinho para frente, falando aqui só da tela dos nossos principais produtos, né? Nós temos hoje 30 painéis diferentes. Por que painéis? Painéis é assim, são relatórios específicos por áreas, tá? Por que a gente tem 30 e não somente um? Porque se a gente tivesse um só, seria um relatório de mais de 5.000 páginas. É impossível para o médico analisar. Então, a gente precisava fazer material que o médico conseguisse rapidamente olhar, ler, entender, interpretar e passar para o paciente em poucos minutos, porque o médico não tem tempo, né? O médico ele tem um paciente atrás do outro. Então, a gente precisou distribuir em painéis específicos por áreas. Então, a gente tem o painel de diabetes, de nutrição, que é maravilhoso também, o baby test, o pediatria, coronavírus, que é ótimo, o de oncologia, longevidade cardiovascular, neurodegenerativas, metabolismo, hormônios, saúde do homem e da mulher, que é o nosso ponto de entrada hoje no mercado, né? Como a gente, como fosse um check-up do homem e da mulher, do ponto de vista genético, recomendações de vitaminas, minerais e antioxidantes, o painel de autismo, que é maravilhoso, é único também no mundo. A gente tem, o que tem hoje que se chama de concorrente, não é de fato concorrente do nosso painel, é uma abordagem bastante diferente. A gente está tendo sucesso aqui em Israel, na Europa também estamos bastante fortes nesse painel, e o comportamental também. E nós temos também painel para fertilidade, painel para doenças autoimunes, microbioma, e etc. É bastante ampla a nossa variedade de material, né? Sobre concorrência, aqui eu falei para vocês sobre as partes do avião, né? Eu até coloquei aqui na apresentação que a gente tem 20.000 peças num Airbus e 25.000 genes, equivalendo a 10 trilhões de células em nós, seres humanos. Nós somos muito mais complexos. Olha só, por exemplo, um motor de avião, e aqui é apenas meio centímetro de célula da pele. Isso aqui é meio centímetro de célula da pele, o que você tem de informações, o que você tem de organelas, o que você tem de divisões da derme, da epiderme, e assim por diante. Então, sabe que nós somos muito mais complexos, muito mais bem feitos, né, do que qualquer equipamento criado pelo homem. E aí que está, a nossa combinação hoje, a FullDNA, é uma combinação de estudos de associação científicas com as publicações científicas, juntando com o nosso database, nossa base de dados, com o resultado do paciente, do DNA do paciente. E isso nos possibilita uma informação altamente precisa, né? Comparando com concorrentes, hoje, com empresas que trabalham no mesmo segmento, é a grande quantidade de dados que nós temos, né? Chega a ser, assim, bastante desproporcional o que nós temos hoje de informações, que nós prestamos de informações hoje para os médicos, para os hospitais, para os laboratórios, perto dos outros produtos que existem, né? Infelizmente, o mercado genético mundial, principalmente nos Estados Unidos, ele acabou entrando para uma área de recreação, né? Quando a pessoa começa a brincar com a questão de ancestralidade, a questão de exames analisando somente um marcador genético. Isso para nós somos do ramo genético, da área genética, a gente vê que é irresponsável fazer isso, porque com saúde a gente não pode brincar. E quando a gente dá uma informação, por exemplo, para um paciente, ou até mesmo para um médico que não entende de genética, baseando somente num marcador científico ou marcador genético, a gente está deixando os outros marcadores de lado, que podem realmente trazer uma mudança no resultado muito forte. Então, quando se procurar um laboratório genético, uma análise genética para ser feita, tem que ter um peso científico por trás, tem que ter uma quantidade de dados, né? Então, hoje, essa quantidade de dados, a FullDNA, ela é a líder mundial nesse segmento também. Nós temos hoje mais de 20 milhões de pesquisas científicas no nosso sistema, e o sistema não para de crescer. Nós trabalhamos 24/7, né? 24 horas, 7 dias por semana, nosso sistema está trabalhando, extraindo informações e direcionando para os médicos da nossa equipe as melhores publicações, melhores análises para serem incluídas ou não na nossa base de dados, né? Aqui a estrutura do DNA, só passando aqui rapidamente para mostrar tudo que a gente analisa. Aqui, como a população é dividida, né, em riscos, né, a maior parte das doenças, as pessoas apresentam um risco normal, mas existe sempre um percentual que possui um risco baixo e um percentual que tem um risco alto também. Aqui a gente fala sobre a diferença entre o tipo de análise de genotipagem para o sequenciamento, que é a nossa principal tecnologia, e o exoma, que é o mais popular hoje que a gente se encontra no mundo, né? Então, quando a gente pega o exoma,
nós pegamos aqui embaixo, nós temos os 23 pares de cromossomos, a gente vê que o exoma vai trabalhar num cromossomo específico, em cima de um gene específico, para uma doença específica, né, procurando uma mutação. Já o genotipagem por sequenciamento da full-DNA, ela trabalha com todos os cromossomos e a gente trabalha com 18 mil genes. Né? Existem 25 mil genes, sendo que nem todos foram decifrados, a gente sabe que eles existem, sabemos quais são as posições desses genes, a gente não sabe exatamente as funções de todos esses genes, né? Então, a full-DNA ela trabalha hoje com 18 mil genes, né? Então, quando a gente pega, às vezes, um resultado de uma empresa que mexe com genética recreativa, a gente pega uma análise com 20 genes, 60 genes, isso para nós chega a ser um pouco alarmante, porque nós trabalhamos com 18 mil genes, né? E a gente não consegue passar um diagnóstico ou mesmo uma previsão para um paciente com pouca informação, né? Então, a gente não economizou na informação. Aqui, a diferença aqui, eu tenho até o mapa do Brasil para mostrar, aqui é o mapa das queimadas do Brasil, é só para exemplificar. O exoma, o que ele cobriria? Cobriria uma pequena área do Amazonas, mostrando alguns focos, né? Já a genotipagem, o pensamento por genotipagem que nós fazemos, ela cobre o ser humano completo, no caso, o Brasil inteiro, né? Aqui é um modelo do nosso resultado, esse aqui é o painel de saúde do homem, em que nós temos um resumo, né, um check-up geral do lado esquerdo, estou falando, né, do lado esquerdo, o nosso resumo do corpo humano, mostrando os riscos que a pessoa tem para cada tipo de doença, dividido, por exemplo, com a mente, com o cérebro, com a tireoide, pulmão, coração, estômago, né, os rins, a parte reprodutiva também. E à direita é um relatório nosso de exoma também, que é feito por nós, né, que atendemos também as demandas de exoma, né, mas o nosso foco principal é a genotipagem por sequenciamento. Aqui é um comparativo das 3 tecnologias que nós utilizamos na nossa empresa, né, que é o WGS, o sequenciamento de genoma completo, o exoma e o microarray. Aqui, quando nós aparecemos na revista Forbes, isso foi até uma coisa muito boa para o Brasil, né, porque tem a menção de que uma startup, né, a full-DNA como startup brasileira, né, porque eu iniciei um trabalho também no Brasil, iniciei o trabalho de pesquisa simultâneo em Portugal, Brasil e Israel, e levamos essa pesquisa para ser desenvolvida junto com a Federação das Indústrias do Estado do Paraná. E conseguimos algo único. O que foi? A gente conseguiu conectar a genética com o COVID. Né? Então, para que isso? Como assim? A gente consegue entender quais pessoas têm mais chance de pegar o COVID e, se pegar, o que vai acontecer com essa pessoa. Tá? Tem gente que vai desenvolver, infelizmente, uma tempestade de citocinas e vai precisar ir para um respirador, e, infelizmente, muitos podem vir a óbito. Outros já vão ter uma reação diferente, vão ter poucos sintomas, ou até mesmo nenhum sintomas, e muitos nem pegam o COVID, né? Elas ficam praticamente imunes ao COVID, né? Existe um pequeno percentual de pessoas assim, que tem uma combinação das interleucinas. E nós conseguimos fazer essa conexão. Então, hoje, quando a gente faz uma análise genética, a gente manda o painel COVID até de brinde para os pacientes, porque é uma preocupação ligada à parte social mesmo, da própria full-DNA, que a gente se preocupa realmente com o bem-estar da humanidade. Que é o quê? A pessoa entender, puxa, se eu tenho um risco maior, eu vou me cuidar mais, eu vou tomar cuidado. Por exemplo, meu próprio caso, Elias, eu, em dezembro, fui convidado pelo governo de Israel. Israel fez o acordo de paz, né, que é a paz, acordo abraâmico, com os Emirados Árabes. E teve as delegações oficiais do governo de Israel para os Emirados. E eu fui convidado, tive a honra de ser convidado representando a saúde de Israel, né? Então, para mim foi uma grande honra, primeiro porque eu sou inicialmente brasileiro, né? E amo meu país, amo o Brasil, e fui convidado aqui para Israel, que tem uma tradição de prêmios Nobel, tem tradição em ter os melhores hospitais do mundo aqui. Então, quando eu cheguei em Dubai, apresentei nossa tecnologia, as pessoas ficaram muito, muito bem impressionadas, né? E quando eu voltei para cá, para Israel, em dezembro, eu estava com Covid, acabei pegando Covid lá, mas me preocupou muito porque eu tenho um alto risco de pegar realmente o Covid, e eu tenho uma questão de interleucinas, a parte inflamatória muito forte, né, muito elevada, então isso me
possibilitaria desenvolver um quadro de tempestade de citocinas muito alto, né? Então, isso me preocupou muito, só que, sabendo desse meu risco, porque eu tinha feito o painel, eu comecei a me proteger na questão da imunidade, né? Então, tomar vitamina D, vitamina C e tal, N-acetilcisteína, para poder, sabe, nos casos eu pegasse, o impacto seria menor, né? Fiquei realmente de cama uma semana, mas eu me recuperei muito bem. E para todo mundo que eu via que tinha riscos, eu passava, né? Falava assim, olha, você tem esse problema, esse problema, esse problema, então toma cuidado, lava a mão, né? Usa álcool gel, a máscara, tá, para se proteger, porque realmente a situação é crítica, né? E o painel acabou sendo destaque, nós ganhamos um prêmio chamado Vale do Pinhão, em Curitiba, da Prefeitura de Curitiba, como a startup destaque, e fomos para a Forbes publicou sobre nossa pesquisa também. Então, aqui em Israel, a gente tem feito vários trabalhos com relação ao risco do coronavírus, né, o desenvolvimento do coronavírus, né, a gente vê que, graças a Deus, foi reduzido muito o número de casos, né, de coronavírus, né, e a genética tem, sim, uma parte muito importante nisso, e é isso. Acho que eu falei bastante coisa aí, não queria atrapalhar o que vocês estão vendo aí. Você está dando uma aula para nós aqui, viu, Roberto? Muito interessante, muito bom, muito proveitoso, né? Entender e também tranquilizador ver a seriedade com que a ciência, né, empresas como a FUDNA, vem tratando, né, a população, né, como um todo. Então, isso nos Sim. deixa muito tranquilo. Pode ter certeza que, né, que foi realmente uma aula muito proveitosa que nós tivemos. Até como, agora, mais como curiosidade, né? Israel deu uma aula para o mundo em relação ao combate ao coronavírus. Como é que está isso? Se fala em quarta dose, como é que está essa situação momentânea? Sim, se fala assim em quarta dose, as pessoas estão recebendo agora a terceira dose da vacina, né? Tem um cronograma, né, dessa vacinação. Eu que tive o Covid em dezembro, foi recomendado somente que eu tomasse uma dose da vacina, que é a Pfizer, aqui em Israel. Eu tomei uma dose e eu tive recentemente no Brasil, né, meu pai veio a falecer, meu pai morava no Brasil, tive recentemente no Brasil, retornei para Israel e tomei a segunda dose, né? Então eu estou dispensado da terceira dose da vacina, né? Mas as pessoas, sim, estão tomando a terceira dose e já está sendo falado, sim, sobre a quarta dose. Mas aqui é vida normal, né? Aqui a gente está, os negócios abriram, somente o turismo não foi restabelecido ainda, os locais estão fechados, né? Mas os restaurantes, os bares, as praias, tudo está vida normal, né? Pede-se muito que as pessoas continuem usando as máscaras, né? A gente tem um passaporte, não sei se no Brasil também tem isso, a gente tem um passaporte que alguns estabelecimentos pedem para que você mostre, né, de vacinação, e está funcionando bem, tá? O país já retomou a vida normal. Muito bom, muito bom. Olha, Roberto, realmente não tem palavras para agradecer essa aula que você nos deu, né? Volto a dizer que isso é muito tranquilizador ver como a ciência vem tratando, né, o ser humano, vem cuidando, né, para que doenças tipo câncer, diabetes tipo 1, Alzheimer, leucemia, enfim, né, possam ser amenizadas, enfim, evitadas e tudo mais, né? Que novos Pelés, Messis, Kobe Bryant surjam também, enfim, né? Gente, né? CEOs, enfim. Então, isso é muito importante. E só para a gente encerrar, foi uma atuação genética, aquele caso da Angelina Jolie, que aos 37 anos, né, estrela de Hollywood, submeteu-se a uma dupla mastectomia preventiva, cirurgia para retirada dos seios. Foi um estudo genético? Sim, muito bem colocado isso, Elias, porque isso eu utilizo, inclusive, esse exemplo em muitas apresentações que eu faço, né? Como eu estava falando, para analisar o câncer de mama, o risco de câncer de mama, nós analisamos dois marcadores genéticos, na verdade, dois genes, um chamado BRCA1 e BRCA2, né? A gente fala BRCA1, BRCA2, que são os dois genes mais estudados relacionados ao câncer de mama. Porém, não são somente esses os genes que têm relações com o câncer de mama. Existem diversos outros genes, mas para ser mais preciso, a FUDNA trabalha com 75 genes
diferentes. Dentro desses genes são mais de 200 variações por gene, né? Inclusive tem uma tabela que mostra essas variações, que te mostram realmente o teu risco para o câncer de mama, né? Inclusive existe um percentual de homens que também apresentam câncer de mama, né? É pequeno, mas existe também. E o que a Angelina Jolie fez, ela fez uma análise de exoma, né, que é o que analisa os 2% do DNA, né, a parte codificante, a parte de produção de proteínas do DNA, e mostrou que ela tinha risco, sim, de desenvolver uma neoplasia de mama, um câncer de mama. E ela foi para a mastectomia, né? Mas sim, é um teste genético. O que acontece ao contrário também. Então, muitos pacientes fazem o teste, fazem um exoma e vão identificar que não tem risco de desenvolver câncer de mama e ficam tranquilos, né? Os pacientes ficam tranquilos. Depois de um tempo, ela percebe que apareceu um nódulo, um caroço, e vai verificar e ela está, sim, com câncer de mama. Então, por que isso é importante fazer uma análise completa de prevenção, de DNA preventivo, que é o que nós fazemos? Porque nós analisamos todos os genes relacionados com câncer de mama e com a chance, os riscos de desenvolver câncer. Isso dá tempo da pessoa se tratar, a pessoa entrar com uma questão de antioxidantes, a questão de todas as suplementações, alimentação, mudanças de estilo de vida, até mesmo a questão da poluição, né, que exerce uma grande influência também no desenvolvimento de neoplasias. Então, tudo tem uma relação, né? Então, a genética preditiva trabalha muito nesse sentido também. E nós estamos trabalhando muito, uma coisa legal, Elias, é a questão do microbioma. O microbioma ainda não é tão difundido, né? No Brasil está começando a falar mais agora do microbioma. O que quer dizer isso? São as bactérias que populam os nossos intestinos, nossa parte digestiva, nossa boca, nossa pele, né? Então, essas bactérias, muitos pesquisadores aqui em Israel, inclusive, falam uma coisa engraçada, que nós nos alimentamos, não é para nós, não é para que a gente fique satisfeito, a gente se alimenta para as nossas bactérias, né? E que o nosso intestino realmente é o nosso segundo cérebro, isso de fato é, com certeza, né? Principalmente porque não, a gente tem como ser humano, você tem 10 vias de comunicação entre o cérebro e o nosso intestino. Na verdade, é o nervo vago que faz a comunicação, né, do nosso cérebro e do nosso intestino. Só que nessa comunicação existem como se fossem 10 pistas, 10 vias, né? Somente uma via vai do quê? Vai do cérebro para o intestino. As outras 9 pistas, elas vão do intestino para o cérebro. Então, você vê a influência que o intestino exerce sobre o nosso cérebro. Inclusive, a produção de um dos principais neurotransmissores, né, que era a serotonina, né, que é responsável por essa questão de depressão, né, dos seres humanos que têm depressão, tem uma menor produção, geralmente, de serotonina, menor reaproveitamento da serotonina, vem da onde? Produção de 90% dela no nosso intestino. Então, tem que estar funcionando bem. E a genética, ela mostra o quê? Isso é muito legal. Ela mostra como cada pessoa, como é composta essa pessoa da parte de vista, do ponto de vista das bactérias, como é a genética dela, como é o intestino dela composto em termos de bactérias, né? Obviamente que se você tomar um antibiótico vai mudar, se você comer durante uma semana alguma coisa específica vai alterar, mas você tem um padrão, e esse padrão retorna sempre para esse ponto. E você entendendo esse padrão, você começa a se alimentar de forma que você vai agradar as bactérias que são boas, né? E você vai tentar diminuir aquelas bactérias que são negativas para o seu corpo. Isso vai fazer o quê? Com que você consiga longevidade. Isso é um fato, é estudo, tá? Por exemplo, você vai produzir... hoje existem vários componentes que são produzidos pelo nosso intestino, como é a questão do ácido butílico, através do consumo de fibras. Então, as fibras que a gente come, dependendo da quantidade de bactérias que você tem, elas vão ser convertidas num tipo de ácido que vai fazer o quê? Que vai combater câncer, vai combater doenças neurodegenerativas. Então, nós podemos trabalhar a questão de doenças entendendo bem a composição dos nossos intestinos. Bom, é isso. Muito bom, Roberto. Olha, que aula que você nos traz aqui. Quero te agradecer demais. Deixa eu aproveitar e agradecer novamente meu querido irmão Mário Weissman. Olha, para vocês verem, né? Como ele é advogado, um homem especialista em marketing, mas estava, né, o Roberto com a família no restaurante e ele também começaram a puxar papo
E o instinto jornalístico do Mário se fez presente na hora, ele me ligou, me apresentou o Roberto, que gentilmente aceitou o convite. Então, Roberto, olha, muito obrigado por participar, por essa aula. Quem quiser conhecer a Full DNA, como é que faz? Pode entrar no nosso site, fulldna.com, nosso site em Israel, ou a fulldna.com.br no Brasil, ou fulldna.pt em Portugal. Doutor Roberto Grobman, muito obrigado pela sua participação. O Especial Saúde está pronto aqui, sempre para receber as novidades, as atualizações da Full DNA, e parabéns pela sua trajetória. Muito lindo. Muito obrigado. Um grande abraço para todos vocês. A todos vocês. Este, portanto, o Dr. Roberto Grobman, diretor técnico da Full DNA. Pessoal, inscreva-se no canal, obrigado pela sua audiência e conte conosco aqui. Esperamos vocês no próximo Especial Saúde. Tchau, pessoal.